falar agora de queimadas, gente. Esse ano a coisa está complicada, hein? As queimadas cresceram 70% aqui em Goiás neste ano, só de janeiro para cá. E as estatísticas preocupam o Corpo de Bombeiros, preocupam muito. A Mariana Jardim está de volta ao vivo com mais informações desse dado triste, né, Mariana? É com você. Muito triste mesmo, Jordeva. Boa tarde novamente para você. Boa tarde para todos que acompanham o TJ Goiás. Há mais de 30 dias não chove aqui na capital e também em várias regiões do nosso estado. Isso provoca a estiagem e com a estiagem vem um aumento das queimadas, como você já citou, houve um aumento de 70% em relação ao ano passado. Foi uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais juntamente com o Corpo de Bombeiros. E essa pesquisa tem preocupado realmente o Corpo de Bombeiros, que já está aí se mobilizando para fazer ações preventivas. E para falar mais sobre esses dados e o que deve ser feito, se caso você observar, focos de incêndio, focos de queimada, eu converso agora com a Tenente Vanessa Furquim, do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Tenente. Como que essas estatísticas elas foram feitas e a que conclusão vocês chegaram, para ter esse aumento? Qual que é o principal fator que causa esse aumento aí dos focos e dos indícios de queimadas no nosso estado? Muito boa tarde a todos que nos assistem. De fato, é uma preocupação a partir de agora. A gente começa a entrar no período de estiagem, a ausência de chuva no nosso estado e as temperaturas começam a se elevar a partir de agora, a umidade do ar vai baixando um pouquinho mais e são fatores que, na verdade, contribuem para a propagação de um incêndio. Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar evidente aqui é a necessidade da conscientização do cidadão, da população, de quem está nos assistindo, a não colocar fogo. Porque altas temperaturas, umidade baixa, são fatores que favorecem a propagação do incêndio. A gente sempre frisa isso porque não causam. O que causa, infelizmente, na maioria dessas ocorrências que nós atendemos, é de origem via ação humana. Então, infelizmente, as pessoas ainda não tomaram conscientização, não têm ainda uma conscientização e às vezes não entendem a proporção que essas queimadas, as consequências, na verdade. Quando a gente fala sobre essas queimadas, a gente está falando de impactos não só ambientais, como aquecimento global, efeito estufa, essas coisas, poluição ambiental, mas a gente está falando de pessoas que têm impactos na saúde, porque essa fumaça, ela é carregada de muita fuligem, causa problemas respiratórios, então a gente tem uma série de consequências a partir dessas queimadas. Tenente, uma coisa que eu observo muito, principalmente no meu bairro, é um bairro onde tem praças. Então, assim, um bairro que tem praças, tem mato, tem árvores e tem muitas pessoas, às vezes até sem educação, Porque eu vejo como uma pessoa sem educação, simplesmente pega o seu lixo ali, coloca na praça, coloca um fogo e realmente essa fumaça acaba entrando dentro das nossas casas. O cidadão que mora na cidade sofre com isso, E quais são os cuidados que o cidadão ele deve ter aqui dentro da cidade em relação a esses incêndios também e esses focos realmente aí de fogo, às vezes colocado por ação humana de uma forma inapropriada, Verdade. Uma grande parte das ocorrências que nós atendemos é justamente sobre isso. A grande parte das pessoas nos acionam porque elas se sentem incomodadas com a fumaça que vai chegando na casa, começa a entrar, sujar a casa e tudo mais. A gente sempre diz para a população, não coloque fogo em lixo, em resto de vegetação, em entulhos, em folhagens. As pessoas muitas vezes querem fazer a limpeza dos seus lotes, dos seus terrenos e acabam achando que o fogo, porque na verdade ninguém quer roçar, capinar, é um trabalho mais difícil. E esse é o método correto. Para se limpar um terreno, limpar um lote, o ideal é que as pessoas façam a capina, a roçagem, contrate esse serviço, mas nunca colocar fogo. O lixo, ele precisa ser acondicionado num local ideal, colocado num local próprio para que o órgão responsável, no caso a prefeitura, faça o recolhimento desse lixo, mas nunca colocar fogo, porque a gente sabe que muitas vezes esse fogo sai do controle, como você mesma citou, nós temos muitas áreas verdes, as pessoas muitas vezes perdem o controle e esse fogo acaba se alastrando e muitas vezes atingindo propriedades, casas de pessoas que não têm nada a ver com a história e que acabam sofrendo por conta disso. Gente, essa é uma situação na cidade. Agora falando uma cidade no campo, assim, falando sobre a situação no campo, mais no interior. Quais são os cuidados que devem ser feitos numa propriedade rural?
Da mesma forma, não colocar fogo nessas pastagens. Existe aí uma ação das pessoas, muitas vezes, colocarem o fogo para a renovação da pastagem, muitas vezes, e até pessoas que colocam fogo às margens das rodovias e que esse fogo acaba se alastrando para alguma propriedade particular, alguma área de lavoura e tudo mais. Então, o nosso pedido como corporação é para que as pessoas evitem esse tipo de ação, porque o fogo ele se alastra rapidamente. É difícil controlá-lo, principalmente quando a gente fala de um ambiente rural, onde o espaço é aberto, onde nós temos ventos muito mais fortes e isso acaba propagando o incêndio com maior rapidez. E a gente tem vários exemplos aí de propriedades que são atingidas, de pessoas que perdem as suas plantações, perdem as suas lavouras e até mesmo as suas residências, né? Porque o fogo chega com muita força, com muita intensidade e nem sempre dá para a gente estar aí controlando efetivamente essas chamas. Tenente, e isso vai aumentar ainda mais, né? Com o mês de setembro, inclusive uma das ações preventivas que o Corpo de Bombeiros tem realizado é a Operação Cerrado Vivo, que começou bem antes do que vocês já estão acostumados. Fale um pouco mais sobre o objetivo dessa operação, quais são as ações que vocês estão realizando e onde vocês estão fazendo essas ações para realmente combater aí todas essas queimadas, todos esses incêndios e esses focos. Sim, todo ano o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, ele entra com a Operação Cerrado Vivo, que na verdade é a maior operação que nós temos dentro da nossa corporação. Ela já começa no início do ano, em fevereiro, nós já iniciamos as nossas atividades, que são as nossas ações de preparação, de prevenção e preparação, visando conscientização da população. A gente vai até as escolas, a gente ministra palestras para crianças, para adolescentes, para adultos também, no intuito de falar sobre as queimadas, sobre as consequências, sobre a legislação que existe em torno disso também, porque é crime e as pessoas precisam ter consciência disso, para então efetivamente a gente entrar na nossa fase de resposta, que é no momento em que as ações são de fato executadas na nossa corporação. Então, nesse primeiro semestre é onde a nossa fase de preparação, que a gente vem então junto aos proprietários rurais, junto à sociedade, para que a gente então chegue num período de resposta e a gente possa então empenhar o nosso efetivo. Agora nessa fase de preparação a gente vai adquirir equipamentos, vai treinar o pessoal para que quando a gente chegar ali no período mais crítico, que é no segundo semestre, nos meses de agosto, setembro até outubro, quando vão iniciar as primeiras chuvas, a gente então possa fazer um combate efetivo. Tenente, realmente a melhor arma para combater tudo isso é a conscientização. Agora, falando sobre como acionar o Corpo de Bombeiros, tem alguma circunstância, tem alguma coisa específica? É um foguinho ali, ou um fogo maior, onde eu observei? Como eu posso fazer esse contato com o Corpo de Bombeiros para que o Corpo de Bombeiros possa vir e ajudar? Bom, o contato do Corpo de Bombeiros é sempre através do número 193. Então, as pessoas presenciando aí um fogo, quando as chamas estão altas, percebendo que esse fogo está se alastrando, pode sim acionar a nossa corporação através do número 193, que com certeza nós vamos estar mandando uma guarnição, uma equipe, para averiguar e, se necessário, obviamente, debelar essas chamas. Então, é importante que a própria população faça essa fiscalização. O bombeiro, na verdade, ele não tem um papel fiscalizador, e não é o nosso papel, mas a sociedade pode nos ajudar fazendo as denúncias também, porque o cidadão pode denunciar. Nós temos aqui, por exemplo, em Goiânia, a própria Agência Municipal do Meio Ambiente, que tem a linha verde através do número 161, que a população pode ligar, pode denunciar. A própria Secretaria Estadual do Meio Ambiente lançou uma plataforma esse ano, que é o INAM, onde as pessoas também podem fazer as suas denúncias, pode fazer pela web ou baixar o aplicativo. Ali elas podem enviar fotos, elas podem enviar vídeos, inclusive a localização, para que as autoridades consigam de fato fazer a fiscalização e até mesmo conseguir achar as pessoas que estão fazendo isso, porque de fato nós temos uma legislação e a gente precisa fazer essa legislação ser cumprida. Obrigada, viu, Tenente Vanessa, pelas informações. E é isso, Judeval, fica o alerta aí, 70% no aumento das queimadas em relação ao ano passado. Realmente é um número muito preocupante. E você que observar, né, algum foco de incêndio, algum princípio de incêndio, de chamas próximo à sua casa, próximo à sua residência ou sua propriedade, pode acionar o Corpo de Bombeiros no 193. Volto com você no estúdio, Judeval.